Oi, galera, vamos lá. O nosso primeiro conteúdo vai ser tipologia textual. Então, olha só. Conhecer quais são os tipos de textos existentes na língua portuguesa, beleza? São 6 tipos de texto. Nós temos o narrativo, o dissertativo, o descritivo, o expositivo, o injuntivo e o prescritivo, beleza? Então, olha só. Quando a gente fala de tipologia textual, a gente se refere à estrutura desse texto, a finalidade, o objetivo desse texto, de quando ele é produzido, quando ele chega às mãos do leitor. Então é basicamente isso. O primeiro deles é o texto narrativo, tá? Muito conhecido. E a principal característica dele é a presença de um narrador. Então, principal característica do texto narrativo, um narrador que narra um fato que aconteceu com determinados personagens em um determinado espaço, em um determinado tempo. Então, essa é a principal característica do texto narrativo, o narrador. Aí nós temos como exemplo aí as lendas, os contos, os romances, beleza? São alguns exemplos do texto narrativo. Beleza? Nosso próximo texto é o texto descritivo, que tem como principal objetivo descrever uma coisa, uma pessoa, um local, um fato. Então, a partir do momento que você descreve uma determinada situação, alguma coisa, você utiliza de adjetivos e o uso de figuras de linguagens. Aí, principalmente, a narração, a comparação e a metáfora. Então, principais características do texto descritivo, o uso de adjetivos e o uso de figuras de linguagens, beleza? Nós podemos citar aí como exemplos do texto descritivo, relatório, o laudo, guias de viagens, beleza? Então, vamos lá. Eu vou descrever a turma. A turma é interessada, a turma é participativa, a sala é cheia, o aluno é eficiente. Então, quando eu descrevo essas coisas aí, ou essa pessoa, eu recorro aos adjetivos para fazer essa descrição, beleza? Próximo tipo de texto é o texto dissertativo. A principal característica do texto dissertativo é a presença de apresentação de um ponto de vista que a pessoa que escreve, a pessoa que produz esse texto tem. Então, por exemplo, a redação do Enem, a resenha crítica, o artigo de opinião. Vamos lá, redação do Enem. Você pega um determinado tema, você discorre sobre ele. Primeiro você apresenta, claro, depois você discorre, no final você conclui essa ideia. Então, o que você faz nessa redação? Você utiliza de argumentos para você apresentar o seu ponto de vista, a fim de que o leitor, ao final dessa leitura, sinta-se convencido do seu ponto de vista. Então, a principal característica do texto dissertativo é a apresentação de argumentos, a apresentação do ponto de vista de quem o escreve, beleza? Nosso próximo tipo de texto é o texto expositivo. Principal característica é a exposição de um assunto ou de um tema, beleza? Com a finalidade de informar ou de simplesmente esclarecer alguma coisa, um determinado assunto, beleza? Temos como exemplo os seminários, tá? Os resumos escolares, uma reportagem, por exemplo. Quando você apresenta o seminário, você faz o quê? Você expõe uma determinada coisa, você expõe um determinado assunto. Quando você faz um resumo, você pega um determinado texto, você lê esse texto, você tira as ideias principais com as suas próprias opiniões e você expõe. Nada mais do que isso, beleza? Agora a gente vai para os dois últimos, que é o texto injuntivo e o texto prescritivo. Pode ser que quando vocês busquem informações em algumas outras fontes, é muito natural que alguns professores, algumas fontes, eles não separem o texto prescritivo do texto injuntivo. Por quê? Os dois, eles têm características muito parecidas. Então, olha só, a presença, por exemplo, de verbos no imperativo. Os verbos no imperativo, eles aparecem tanto
no texto injuntivo quanto no texto prescritivo. Então, por isso que às vezes vocês vão ver, no caso aí, só o texto injuntivo, que é o que mais aparece. Mas vamos lá. O texto prescritivo, a principal característica dele é dar instruções e orientações ao leitor acerca de um determinado assunto. O texto injuntivo, ele também tem essa característica, só que a diferença de um para o outro. No texto prescritivo, essas prescrições, elas devem ser seguidas à risca, não pode ser questionada, beleza? Essa instrução aí que é passada. No caso do texto injuntivo, não. Você tem liberdade de você escolher fazer ou não. É basicamente essas duas. Nos dois tipos de textos, nós temos a presença de verbos no imperativo, como eu falei para vocês. Então, olha só, uma receita culinária. Uma receita culinária é um tipo de um texto prescritivo. Um edital de concurso, uma regra de trânsito, são exemplos de texto injuntivo. Então, todos esses, no caso, esses dois textos aí, esses dois tipos de texto, ele tem uma característica em comum, que é a presença de verbos no imperativo. Só que aí, como eu falei para vocês, o texto prescritivo, ele dá instruções e regras que você deve seguir à risca, que você não pode fugir daquilo. No texto injuntivo, não. No texto injuntivo, você tem essa liberdade de você seguir ou não. São regras? São. São instruções? São. Mas você tem essa liberdade de segui-las ou não, beleza? É isso. Beijo.